ao nosso estudo. Nós começamos hoje é a quinta semana, então aproximadamente 4 semanas nós começamos um estudo cujo título é Mais que Abundante Graça. Sérgio, apaga o número 4 para mim, por favor, tentar ficar um pouquinho mais claro isso. Nós começamos então esse estudo especificamente em cima do texto de Romanos, capítulo de número 5. Então nós ficamos todas essas semanas no capítulo de número 5, fomos debatendo primeiramente o versículo 1 e 2 na primeira semana, depois 3, 4 e 5, depois 6, 7, 8, 9, 10, 11, e depois então fomos nos encaminhando para o término, e hoje nós chegamos na quinta semana. Nós vamos fazer, hoje vai ser um estudo um pouquinho diferente, mais light de certa forma. Geralmente eu uso de 4 a 5 folhas, o meu esboço. Hoje nós estamos com 3 folhas, então de certa forma é um pouquinho mais light, mas é também um pouquinho mais intenso, porque nós vamos navegar em 4 textos bíblicos diferenciados a partir de Romanos. Então, eu peço que você preste bastante atenção, que você, se você perdeu, né, em algumas das semanas, nós temos feito um trabalho aí no site, com um texto, resumo dos estudos, e além disso, com o áudio dos estudos, se você quiser ouvir, então batistalivre.org.br. Então, quando nós chegamos agora ao fim da série Mais que Abundante Graça, mergulhando nas promessas de Deus, nós procuramos nestas semanas destacar coisas que o Senhor nos prometeu, coisas que o Senhor nos fez, coisas que o Senhor nos deixou revelado na sua palavra. Nós fomos exortados pela palavra de Deus, nós sem percebermos, nós não entramos numa aula de teologia, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos termos teológicos, nós fomos desafiados a tomar uma atitude e não nos conformarmos, mas eu gostaria de então revisar com vocês 4 pontos específicos que resumem as nossas últimas semanas. Então a primeira coisa é a seguinte: mesmo perdidos e incapazes, Deus nos resgatou por sua graça. Então, uma coisa precisa ficar muito claro na nossa mente, e eu lembro do pastor David Nicholas, que faleceu há cerca de 2 anos. Ele era pastor de uma igreja muito importante nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte: por mais que os estudos sejam feitos, todas as vezes você tem que apresentar as boas novas do Evangelho e as consequências de não se escolher as boas novas do Evangelho. Então nós precisamos ter em mente hoje que, independentemente do quanto você se acha bom, independentemente do quanto você se acha melhor do que as pessoas, independentemente do que nós acreditamos pelo nosso raciocínio lógico, a palavra de Deus nos diz que nós fomos concebidos em pecado. Ou seja, nós somos concebidos separados de Deus. Acreditando em outras coisas ou não, a palavra assim o revela. Nós estávamos perdidos, e além de tudo, não somente perdidos, mas nós éramos incapazes de recriar esse elo de comunicação com Deus, este caminho de comunicação. Mas mesmo perdidos e incapazes, Deus nos resgatou por sua graça. De Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta: esse aqui não está funcionando? Isso aqui, você tenta dar um jeitinho para mim, ninguém vai ficar olhando para você, só para eu não ficar com o torcicolo, daí eu vou olhando aqui. Então, mesmo perdidos e incapazes, Deus nos resgatou por sua graça. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então, quando nós exortamos as pessoas a servirem ao Senhor, a se entregarem ao Senhor, a participarem das atividades, nós não estamos exortando, convidando simplesmente para cumprir um chamado pessoal, meu ou de quem quer que seja. Nós estamos chamando ou convocando para que as pessoas entendam, compreendam que éramos separados, estávamos separados, e hoje nós somos reconciliados. Ele nos resgatou por sua graça. Segunda coisa, mesmo em meio aos problemas, temos a certeza da vitória. Nós vimos na segunda semana que nós nos gloriamos na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque apesar das tribulações, ainda assim nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. E essa é uma promessa fantástica, maravilhosa, é uma certeza que nós temos de que mesmo que saiamos derrotados,
no sentido de que somos atribulados, nós somos levados até a morte. Apesar disso tudo, aqueles que esperam no Senhor têm a certeza da vitória. Então essa é uma promessa na qual nós precisamos apoiar a nossa vida e nós precisamos nos apegar a ela e celebrar e nos alegrarmos com isso. Nós não estamos falando, é engraçado quando às vezes a gente assiste algum espetáculo e nós vemos uma representação fantástica, um monólogo, ou uma peça teatral, ou até mesmo uma apresentação dos nossos filhos na escola. Nós aplaudimos, nós cantamos, nós celebramos, nós nos alegramos, e nosso coração se enche então de uma felicidade relacionada àquele momento. Mas quando nós falamos do Evangelho do Senhor Jesus, nós estamos falando daquilo que é muito maior do que qualquer alegria nessa terra. Nós poderíamos, todos aqueles que somos pais, mães, poderíamos dizer que talvez um dos melhores momentos da nossa vida tenha sido o nascimento dos nossos filhos. Mas o nascimento de um filho, de 2 filhos, de 3 filhos, é incomparável diante do que Deus tem preparado para nós. Então, apesar das tribulações, nós temos a certeza da vitória. Mesmo mortos em nossos pecados, nós fomos reconciliados com Deus. Falamos isso basicamente na 3ª semana, é reconciliação. Estávamos lá, Deus estava cá, e Cristo estendeu os seus braços e nos reconciliou com o Pai, e Cristo é o único caminho, única fonte de verdade, única fonte de vida. Então Cristo é a causa da nossa reconciliação com Deus. E na semana passada nós aprendemos mais ou menos isso. Mesmo que o mundo nos destrua, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mesmo que então sejamos abatidos, mesmo que sejamos atribulados, mas além disso, mesmo que o pecado tenha transbordado em nossa vida, tenha sido evidenciado por práticas, por escolhas, mesmo que o pecado tenha sido a nossa escolha, a graça do Senhor é infinitamente maior do que os nossos pecados. Então nós aprendemos isso, que a graça de Deus, ela é super abundante nas nossas vidas, e as suas promessas são inigualáveis. Não há nada que possa se comparar ao que Deus tem preparado, nada pode superar este grande amor. Quem poderia fazer algo tão grandioso por tantas pessoas, ou melhor, pela humanidade toda, e ainda por cima, não esperar nada em troca? Pergunto para você, se você se acha de alguma forma razoavelmente bom, não sou ruim, não sou o melhor, né? Independentemente do que você se acha, você já parou para imaginar que Cristo fez por nós algo que ninguém faria? Por toda a humanidade, ele sacrificou-se, ele matou a sua própria existência, entregando-se voluntariamente. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. E não somente eu e você, que nos achamos mais ou menos bons, né? Mas pelo assassino, pelo bandido e por todos aqueles que já pisaram nessa terra, o Senhor fez cada um de nós que esperamos em Cristo mais do que vencedores. Então, a partir do nosso verso-chave, que é Romanos capítulo 5, abra lá, Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir da Nova Versão Internacional, e também com uma certa tradução livre, interpretativa daquilo que temos como objetivo. Romanos capítulo de número 5, nós vamos ler os versos 20 e 21. Você pode deixar aberto, mas se você quiser, vai ser projetado ali, você pode enxergar, provavelmente vai estar bem visível. Diz assim a palavra do Senhor: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde o pecado foi abundante, a graça foi mais que abundante, ou superabundante, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui. Alimenta, Senhor, a nossa alma, alimenta o nosso coração. Dá-nos, Senhor, a certeza, a convicção de que nós estamos aqui e sabemos, ó Pai, que estamos no melhor lugar onde poderíamos estar, diante do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados pelo Teu Evangelho. Pai, muitas vezes coisas que nós ouvimos durante uma vida toda,
mas que fomos incapazes de vivenciar na sua plenitude. Pai, ensina-nos a experimentar cada uma das suas promessas, a aprendermos com os teus servos na história bíblica, de quão bom é servir a um Deus que nos ama, o único e verdadeiro Deus que sacrificou-se para reconciliar-se conosco. Obrigado, Senhor. E aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, ensina o nosso coração, alimenta a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a Bíblia diz que quando a lei é introduzida, ela destaca o pecado. E por mais que o pecado seja enorme, envolvente, totalmente presente na sociedade, nas nossas vidas, a graça de Deus. E quando falamos em graça, estamos falando em quê? Favor, não é isso? O que mais? Nós estamos falando em presente, em plenitude. Deus nos dá o seu favor, a sua plenitude, a sua bênção, que é de graça, por isso se chama graça, para todos nós desfrutarmos. Então, independentemente do que você já tenha feito na sua vida, a graça de Deus, ela é mais do que abundante. Famílias são restauradas pela graça de Deus e podem testemunhar o quanto o pecado os abateu e o quanto hoje são gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez em suas vidas. Talvez hoje você não esteja num momento extremamente confortável na sua profissão, na sua condição financeira, mas se você está esperando no Senhor, se você confia no Senhor, se você já desfrutou da graça de Deus, você pode dizer: hoje eu e a minha casa servimos o Senhor. Hoje eu confio de que é por causa das misericórdias do Senhor que hoje eu posso dizer: a minha casa é abençoada. Isso acontece com você? Acontece, Francisco? Acontece, Marlene? Acontece, Fábio? Acontece, Zezinho? Acontece, Marcelo? Todos nós que confiamos no Senhor podemos ter a certeza de que é pela graça de Deus. E nós poderemos aqui abrir um testemunho de várias pessoas, contando o quanto, num momento de dor, o Senhor adentrou e trouxe o seu conforto, o seu bálsamo e transbordou a sua graça nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é repleta de outras promessas que nos dão segurança, alegria, certeza, esperança de que um dia nós seremos revestidos de uma plenitude nunca jamais vista. Irmãos, eu estou dizendo o seguinte, que a palavra de Deus nos diz que por mais que nós tentemos imaginar, um dia, aqueles que esperaram em Cristo serão revestidos de uma plenitude nunca jamais vista, ouvida, imaginada ou experimentada. E mais, nós somos lembrados pela palavra que enquanto nós estamos aqui, podemos e devemos desfrutar do cuidado de Deus e desenvolver uma vida de gratidão e de celebração. Então, nós estávamos numa reunião ontem, estávamos falando sobre dois tipos de igreja, né? Dois tipos de igreja, e nós não estamos aqui para julgar nem a nossa, nem a dos outros, mas olhando para a vida do cristão, como é difícil você encontrar o equilíbrio, né? Então, você tem um segmento de igreja, que é uma igreja que se vangloria de ensinar a palavra, nós somos assim, né? Nós nos vangloriamos de pregarmos a palavra, então estamos lá, criteriosos, ouvimos, refletimos, estudamos e tudo mais. E nós temos um outro tipo de igreja que se vangloria das suas experiências. Então, aqui Deus age, porque eu dou glória a Deus, porque eu grito, porque eu faço e tal, e a gente percebeu quais as dificuldades que cada uma das igrejas tem. Para você fazer essa turma aqui, dá um glória a Deus, meu Pai do céu. Perceberam? Para fazer essa turma aqui ter uma experiência com Deus, falar obrigado, Senhor, e viver uma vida de celebração, é como você transformar água em vinho. E para você fazer essa turma aqui, dizer para ela que é o seguinte, que isso que você está experimentando é puramente emocional e você não se aprofundou, meu Pai do céu, é um parto. Porque a pessoa vai falar o seguinte: não, mas teologia me tira a perspectiva, minhas experiências com Deus. E a gente sabe que tanto a experiência quanto o conhecimento são fundamentais. Nós precisamos do conhecimento, mas nós precisamos experimentar Deus. Nós precisamos saber que um churrasco é bom, mas precisamos experimentar aquele churrasco, né? Então não adianta a gente ficar no discurso ou só na experiência. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos saber e experimentar Deus. Nós precisamos celebrar. E hoje nós vamos falar de 4 pessoas, ou de 4 passagens, 4 experiências, que nós vamos enxergar,
que vão tentar reforçar dentro de nós e nos desafiarmos a termos uma vida de celebração, uma vida onde eu busco conhecimento, mas eu experimento Deus, onde eu confio e eu vejo. Eu não vou ver Deus porque Deus não se revela dessa forma, Deus se revela na sua palavra, mas nós precisamos, e eu vou convidar você a navegar em 4 passagens comigo. Então, eu não vou colocar ali justamente para que você possa manusear um pouquinho. Vai lá para 1 Crônicas, capítulo de número 29, de 10 a 14. Não estou ouvindo as Bíblias, acho que são os celulares então, que vocês estão vendo. Não estou ouvindo aquele folhear de antigamente, Vamos lá, folheando. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento. Davi foi o grande rei da história de Israel. Ele foi um homem escolhido por Deus, guerreiro, escuta só, ele foi guerreiro, corajoso, com falhas e falhas importantes, mas com a consciência de que nada seria possível de se conquistar sem que o Senhor estivesse na direção. Uma das tarefas que talvez o seu coração mais desejou, mas que somente o seu filho Salomão realizou, foi a construção do templo do Senhor. Para isso, no final da sua vida, Davi providenciou os recursos financeiros e desafiou o povo de Deus, o povo de Israel, a fazer o mesmo. Vamos ajudar, porque o meu filho Salomão vai construir o templo. O povo contribuiu alegremente, a liderança se encheu de alegria, mas nesse momento entra uma das mais belas passagens na relação do servo de Deus com o seu Senhor. Olha o que ele diz a partir do verso 10, 1 Crônicas 29. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, a comunidade dos filhos de Deus, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Deus, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas damos das tuas próprias mãos. Olha o que Davi está falando. Davi era o quê? Conforme eu disse para vocês. Qual era a função dele? Vamos lá, o que ele era? Rei, E nós chamamos o rei do quê? De vossa majestade, Então um rei, ele é revestido de glória, de esplendor, de majestade, de grandeza, de poder. E ele diz o seguinte: a grandeza, a glória, a majestade, o esplendor, toda a riqueza, tudo que eu tenho, Senhor, eu tiro, eu me desfaço dele e digo: tudo é teu, tudo vem de ti, nada do que eu tenho é meu. Tudo vem do Senhor. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Por isso, só o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é dono de todas as coisas e Ele está acima de tudo. O Senhor domina sobre tudo e tudo vem dEle. Por tudo isso, Ele é digno de louvor, disse Davi. Damos aquilo que vem das mãos do Senhor. Eu pego da tua mão, Senhor, e eu te dou, porque nada vem de mim. Tudo vem de ti. E apesar disso, o Senhor me escolheu. Olha que coisa interessante. Apesar de reconhecer que Ele é Deus, toda grandeza, todo poder, toda glória, majestade e esplendor vem dEle. Mas o Senhor concedeu a Davi o privilégio de ser instrumento nas mãos do Senhor. E por causa disso, Davi, ele se esvazia da sua arrogância, do seu orgulho e passa a louvar o Senhor por tudo aquilo que tem, por tudo aquilo que ele é.
o maior rei de Israel, reconhecia a sua insignificância diante do Deus Criador e sustentador do universo. Como desprezar, irmãos, uma verdade tão profunda e não nos submetermos a Ele? A pergunta é, o Senhor está dizendo que Ele é o Deus Criador do universo, e Ele se importa com você, Ele quer cuidar de você, Ele quer orientar a sua vida, Ele quer que você viva confiando nas promessas dEle. Como não confiar? Se o rei de Israel, dono de tantas riquezas, reconheceu que nada era dele, como não confiar? Como não depositar a nossa vida nas mãos do Senhor? Como ficarmos às vezes debatendo por coisas superficiais? Como ficarmos debatendo sobre circunstâncias, com perdão da expressão, imbecis? Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para vivermos como filhos de Deus, como filhos do Altíssimo, celebrando pelo dom da vida, e não observando uns aos outros, não é? Nós estamos aqui para celebrar pelo dom da vida. Como desprezar? Ah, pastor, mas eu mereço, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Não! Não! A força para trabalhar vem do Senhor. A capacidade, o dom, o talento vem do Senhor. O Senhor dá e o Senhor tira. Quem disse isso? Como? Jó. O Senhor dá e o Senhor tira. Para qual propósito? Às vezes entendemos, às vezes não entendemos. Talvez tenhamos pessoas aqui que saíram lá de baixo e hoje estão lá em cima. Talvez tenhamos pessoas aqui que nasceram lá em cima e hoje estão lá embaixo. Nada se explica. O que nós precisamos é confiar no Senhor, lá em cima ou lá embaixo, porque independentemente do que nós regulamos sobre estar em cima ou estar embaixo, todos estamos debaixo da soberana e poderosa presença do nosso Deus. Ele é grandioso, Ele é digno de louvor. Então nós precisamos celebrar, porque o Deus grandioso se importou comigo e se importou com você. Segunda passagem, vamos lá para Isaías capítulo 40. Isaías 40, vamos folhear as nossas Bíblias, faça barulho. Isaías 40. Essa aqui é uma passagem incrível, né? Anos depois, alguns anos depois de Davi ter vivido e existido como rei, os profetas eles exerciam o seu ministério falando aquilo que o Senhor revelava a eles para que eles dissessem ao rei e ao povo. Em específico, Isaías foi um profeta que viveu intensamente a verdade que o Senhor colocava em sua mente e em seu coração. Os seus escritos podem ser chamados de o Evangelho do Antigo Testamento. Ele falou muito a respeito do Messias, mesmo sem que tivesse conhecimento de Cristo Jesus. Mas ele falou muito a respeito do Messias. Ele começa o capítulo 40 com a seguinte expressão: console o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém, o tempo do trabalho e da disciplina foi cumprido. Preparem o caminho do Senhor, a glória será revelada. Olha só, o profeta de Deus, o Isaías, ele estava falando a respeito dos cativeiros, do sofrimento, da tribulação que o seu povo enfrentaria. E ele diz: consolem o meu povo, porque o tempo do trabalho está se esvaindo, do sofrimento e da disciplina. A glória do Senhor há de ser revelada. E aí a gente faz uma comparação com a vida que nós levamos. Estávamos perdidos nos nossos pecados e fomos encontrados pelo Senhor, e porque fomos encontrados pelo Senhor, nós temos esperança e sabemos que a glória que foi revelada em Cristo há de ser completa quando Cristo voltar, justamente para buscar aqueles que são seus. Olha o que diz a partir do verso de número 28, diz assim: será que você não sabe? Já viu essa expressão, né? Você não está sabendo ainda o que aconteceu? Né? O quê? Né? Tem algumas pessoas aqui que são muito curiosas, eu poderia expô-las publicamente, né? Mas tem pessoas que caminham comigo e falam assim: ah, você não vai me deixar de me contar agora, né? Você não sabe o que aconteceu. Não é minha esposa, tá, gente? Para vocês não acharem que ela é curiosa. É verdade, ela não é curiosa.
Mas eu sei que tem muita gente curiosa perto dela ali, viu? Tá ali naquela redondeza. Me conta, vai. Me conta. É engraçado, né? A gente é doido para saber uma novidade. E a pergunta que o profeta faz é o seguinte: será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Olha só, é como se nós estivéssemos precisando voltar a coisas fundamentais. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, o Senhor, Ele diz o seguinte: você não sabe que o Senhor é o Criador do universo, que Ele não tem começo e que Ele não tem fim? Ele não se cansa, sua sabedoria é insondável, Ele sabe coisas que nós não temos nem noção. Ele fortalece aquele que está cansado, Ele dá vigor aos que estão sem força, até os mais vigorosos. Imagine aí o Henrique, né? Todo bombadão, a hora que ele for pegar lá para pegar fraquinho, Henrique, você não consegue carregar nenhum milionésimo daquilo que o Senhor pode fazer por você, por mim e por todos nós. O Senhor, Ele é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Nós cansamos, o Henrique cansa, o Mateus cansa, o irmão Manuel cansa, o Cris cansa, nós nos desgastamos em vigor, nós passamos os anos e cada dia mais nós vamos percebendo que o nosso vigor vai se esvaindo, nós pecamos e ficamos atribulados, mas o Senhor, Ele dá força àqueles que esperam nele. Ele diz: os jovens se cansam, os mais vigorosos se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E comparando com um dos maiores animais, um dos mais complexos animais, que é a águia, na sua força, no seu vigor, na sua visão, no seu mergulho, na sua caça, até as águias que foram criadas por Deus, sinônimo de força, o Senhor diz: eu vou fazer vocês como a águia. Vocês vão ressurgir das cinzas, vocês vão encontrar força, vocês vão renovar suas forças, vocês vão correr e não vão se cansar, não no sentido literal da palavra, mas vocês vão aguentar, porque o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que dá força, o Senhor que tem prazer em revigorar aqueles que estão cansados nos seus pecados, nas suas lutas diárias, nas suas lutas familiares e profissionais. O Senhor é aquele que dá força. Você não sabia disso? Vocês não sabiam disso? A palavra pergunta: vocês não sabiam? Se não sabiam, esse Deus está dizendo para você: eu me importo com você, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero ter comunhão com você. É isso que ele diz. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Vamos cantar um pouquinho? Vou chamar o grupo aqui à frente. Nós vamos cantar uma música que nós cantamos pela manhã, e é uma música fantástica, e vai ser um momento não de você fazer coreografia aqui, né? Mas fica em pé e expressa o seu louvor a Deus. Vamos louvar ao Senhor dizendo: eu fui perdoado. Isso é motivo de celebração. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos lá. Vamos com as palmas lá? Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Não. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre.
livre. Esse início, eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado. Eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Sou coberto e lavado. Eu fui justificado pelo sangue. Pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Sou livre, eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Amém. Pode sentar. Pode sentar. É um motivo de celebração. Você saber que estávamos separados e fomos reconciliados com aquele que é a razão da nossa existência. Nós somos reconciliados com o nosso Criador por meio do seu Filho Jesus. Fomos reconciliados por meio do sangue de Cristo Jesus. E aí nós vamos então para a nossa terceira passagem. Vamos lá? Deixa eu ligar aqui que está. Terceira passagem, Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28, 18, 19 e 20. Cristo vem, morre por nós, sofre por nós, ressuscita e ele vem, aparece diante dos seus discípulos com um discurso espetacular. Mateus 28, verso 18 a 20. Quando Jesus então vem ao mundo para cumprir o seu plano eterno de resgate, apresentando-se como o único caminho, ele sofre, ele morre em nosso lugar, ele ressuscita e vai ao encontro dos seus discípulos para dizer coisas fantásticas. Olha o que ele diz, versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo, ele reforça a sua autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ele convida os seus discípulos a participarem desse projeto de resgate. Façam discípulos. Alguém já teve a experiência de ser usado por Deus para conduzir alguém ao Evangelho? Alguém já teve essa experiência? Sim? Levanta a mão. Sim? Irmãos, se você não teve essa experiência ainda, eu quero dizer uma coisa para você, é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais gratificante, sabe por quê? Porque Deus está usando a mim e a você, pecadores, para levar o Evangelho a outras pessoas. Isso é fantástico. Nós somos chamados pelo Deus, Criador do céu, da terra, o Deus do universo, para sermos instrumentos dele. Obrigado. Não é para mim, é para você isso, é para você se envolver, é para você participar dessa história, é você acreditar que, e tem que acreditar nisso, que você é um escolhido por Deus. Quem é o ungido do Senhor? O escolhido, Jesus. Mas quem são os ungidos do Senhor? São os pastores? Tem algumas igrejas que dizem que são só os pastores. Mas irmãos, todos nós fomos chamados por Deus e temos uma missão de levar o Evangelho. Todos nós temos uma missão de fazer discípulos. E nós somos, olha o privilégio. Eu ouvi já quantas vezes pessoas dizendo o seguinte: se ele valorizasse a família que tem, se ela valorizasse o marido que tem, se fulano de tal valorizasse os filhos que tem, se fulano de tal valorizasse a igreja que tem.
Quando a gente não valoriza, isso é sinônimo de ingratidão. E quando nós não valorizamos o que Deus tem preparado para nós, é sinônimo de ingratidão para com o nosso Criador. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos agradecer a Deus pelo privilégio de sermos discípulos dele e sermos chamados para fazer discípulos. Ele disse, não só façam discípulos, mas integrem esses novos discípulos à igreja, fazendo o quê? Batizando-os. Hoje de manhã tivemos 5 se batizando. No começo do ano vamos ter outros. Graças a Deus, por quê? Porque Deus tem usado a sua vida e nós não devemos nos engrandecer por isso, né? Nada do que nós fazemos para Deus deve ser sinônimo de vanglória, né? de autopromoção, mas temos que agradecer a Deus pelo privilégio de sermos chamados para sermos discípulos que geram novos discípulos. Até acho que foi a Rebeca que falou, quando eu subi aqui pela escada, falar, lá o pastor e as suas ovelhinhas, tudo de branco, né? Não sei se foi a Rebeca, acho que foi a Rebeca ou foi a Isabela, foi, né? É interessante isso, né? Eu não sou digno disso. Ninguém é digno disso. O único que é digno é Jesus. E apesar das minhas falhas, o Senhor tem usado você e a mim, apesar das nossas falhas, precisamos integrar novas pessoas. E ele disse, ensinem, talvez você não tenha levado alguém a Cristo, mas você seja um grande educador. Olha que coisa linda, você tem o privilégio de ensinar pessoas, mas eu não sei muita coisa. Ensina o que você sabe. Ensina o que você sabe. Passa aquilo que você conhece e conheça mais. Aprenda de quem sabe mais e ensina quem sabe menos. Ensinem, ele disse. Ele disse, além de tudo, eu estarei com vocês por todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que Deus é mentiroso? Cristo está mentindo aqui? Isso significa o quê? Que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele quer que você confie nisso. Ele quer que você celebre todos os dias que Ele está com você. Essa semana aconteceu alguma coisa, e eu estou tentando lembrar o que é. Eu fui comprar, foi ontem, agora eu me lembrei. Eu fui fazer a impressão dos certificados do batismo, e fui lá no Shopping Guatemi, e eu fui, e fiz a impressão, comprei as lembranças, e estava indo para o carro. A hora que eu cheguei lá, estava lotado o Shopping Guatemi, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 10º andar de estacionamento, não tinha lugar, arrumei um lugar lá, aí, depois que eu subi, cheguei lá para pagar, fora do ar o sistema. Eu tinha andado um bocado, fora do ar, e aí a minha tendência era bufar, reclamar, e eu não acredito, eu tinha que chegar aqui para a reunião, né, que a gente teve reunião hoje à tarde, aí fui até o outro caixa, paguei, e aí fui devagarzinho para o carro, o Senhor falando no meu coração, você não sabe, você não entende nada, e eu fui me sentindo um lixo, porque a gente questiona Deus nas pequenas coisas, e a gente não sabe que Ele conhece cada detalhe. Eu não sei, alguns poderiam dizer o seguinte, esses 5, 10 minutos que você atrasou, talvez você se livrou de um acidente, eu não sei. Ou talvez essa não seja a razão, simplesmente o Senhor esteja provando a minha paciência. Eu não sei, eu só sei que Ele sabe tudo. Eu só sei que Ele está comigo todos os dias, e o que me cabe é confiar e celebrar, porque Ele me deu o dom da vida, Ele me deu amigos, Ele me deu família, e muitas vezes nós perdemos, nós ganhamos, e nós não entendemos as razões. Simplesmente não entendemos as razões. O que nós precisamos é viver com gratidão em nosso coração. Um Deus que nos criou, resgatou, amou e diz que está conosco por todos os dias, nós podemos confiar que Ele não nos abandonará nos momentos difíceis e não deixará de participar dos nossos momentos de celebração. Vamos para o último texto, que está em Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 31. Vou pedir, se alguém puder me trazer mais 2 copinhos de água aqui. Romanos 8. Romanos 8, 31 a 39.
Esse é um texto fantástico também. No mesmo contexto, a gente estudou Romanos capítulo 5 e encerramos dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi grandioso, a graça foi mais do que abundante. Então, no mesmo contexto, Paulo ele continua os seus escritos e chega no capítulo 8. E é interessante quando nós... Obrigado, Larissa. É interessante quando nós queremos comprar alguma coisa, escolher um prestador de serviços, alugar um apartamento na praia, viajar para algum lugar, fazer um curso. É sempre bom quando nós temos indicações. Olha, você me indica um pedreiro para trabalhar na minha casa, você me indica uma moça para trabalhar, fazer faxina na minha casa. Na vida com Deus, nós podemos dizer que o testemunho é uma forma que nós recebemos uma indicação de que vale a pena servir o Senhor. A palavra é suficiente para isso, Cristo é suficiente para isso, mas Deus usa o testemunho de outras pessoas justamente para fortalecer a nossa fé e mudar a nossa confiança. Por meio do testemunho pessoal, outras pessoas são motivadas a desfrutar das promessas de Deus. E o apóstolo Paulo é um exemplo fantástico de alguém que não queria saber do Evangelho. Então, se você não quer saber do Evangelho, você quer se envolver parcialmente com Deus, eu quero dar uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não existe envolvimento parcial. Como assim, pastor? Quero dizer uma coisa para você: ou você se lança e se entrega para o relacionamento com Deus de verdade, ou você não se relaciona com Deus. Mas a boa notícia é que Ele transforma gente cascuda, gente preguiçosa, gente teimosa, gente arrogante, em gente humilde e gente simples. Deus é especialista em quebrar cerviz endurecida. O que é cerviz? Deus é especialista em derrubar olhares altivos. Deus é especialista em transformar ateus em incrédulos. Deus é especialista em transformar gente que não acredita em gente que acredita e se dedica. Paulo foi um homem assim. Ele não queria saber do Evangelho. Ele dizia que servia a Deus, mas ele servia parcialmente a Deus. Ele servia simplesmente na legislação. Ele era conhecedor, ele falava muitas línguas. Ele era um especialista. Mas o Evangelho não. Cristo não. Esse tem que morrer. E até que de repente o Senhor se apresenta a ele se depara com Cristo, a sua vida é transformada e ele se torna um dos maiores pregadores do Evangelho, porque Deus é especialista. E o testemunho dele, que ele dá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, diz o seguinte, vamos lá. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele diz então: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, ele faz um apelo a uma lógica bíblica dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: se o Pai não poupou o Filho, como não nos daria todas as demais coisas que precisamos? Nenhuma acusação terá sucesso contra nós. Ah, mas você foi um cara safado, sem vergonha. Não importa, Deus mudou sua vida. Esqueça, não tem acusação que prevaleça contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele muda a vida.
Deus nos torna justos. Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou e nos amou com um amor eterno. Há promessas maiores do que essas? Há promessas? Há algum currículo, alguma competência sua que te dará direito a trabalhar numa empresa que te forneça justificação, mesmo sem que você mereça, vida eterna, amor e plenitude, presença de Deus, restauração, família abençoada? Existe alguém que possa dar promessas maiores do que essa? Responda. Não. Então, se Ele é por nós e nada pode ser contra nós, nós precisamos tomar uma decisão. Para a gente refletir e celebrar, nós precisamos aprender algumas coisas. Então, uma das coisas que o ser humano mais busca, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que o ser humano mais busca em sua vida se chama segurança. Sem segurança não há paz, sem segurança não há alegria. Imagine que você esteja com as melhores pessoas do mundo, no melhor lugar do mundo. Não precisa nem ser o melhor lugar do mundo. Alguém aqui quer passar o Réveillon em Copacabana? Sonha em passar o Réveillon em Copacabana? Algumas pessoas querem, porque tem a sensação de que é um lugar lindo, aliás, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, é uma paisagem maravilhosa, juntar um monte de gente, festa. Eu não consigo me sentir seguro. Eu posso estar com as melhores pessoas, mas se eu não tiver segurança, eu não estou em paz. Uma criança, ela pode estar na Disney, mas se ela estiver lá em cima, pendurada, sem se sentir segura, ela vai estar infeliz. Eu quero dizer uma coisa para você: sem segurança, ninguém consegue viver uma vida de plenitude. E segurança tem a ver com confiança. Como estar feliz e em paz se estamos preocupados. As crianças, elas encontram paz e alegria quando estão seguras no colo das suas mães, dos seus pais. Assim, nós muitas vezes estamos procurando a alegria ao invés de procurar a segurança no colo do Pai. Nós precisamos aprender a desfrutar da segurança que Deus nos dá, para que então experimentemos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Nós aprendemos que todas as coisas vêm do Senhor, no primeiro texto, e das tuas próprias mãos nós te damos. Nós aprendemos que quando esperamos nele, nós somos fortalecidos. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não ficarão exaustos. E nós aprendemos também que ele estará conosco por todos os dias até o último momento. E por fim, nós aprendemos que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo. Nós precisamos então, irmãos, trabalhar muito e descansar em Deus sempre. Nós precisamos entregar os nossos caminhos a Ele e entender que Ele tem para nós o melhor. Nada se compara ao amor de Deus, nada pode superar as suas promessas, nem o melhor emprego do mundo, nem o melhor casamento do mundo, nem a melhor igreja do mundo, nem os melhores filhos do mundo, nem os melhores paraísos da terra podem se comparar ao amor de Deus que está em Cristo Jesus manifesto e ao projeto de vida eterna que Ele nos preparou. Vamos ler juntos o texto que eu gosto demais para a gente encerrar. Vamos juntos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Vamos ficar em pé? Eu vou arriscar. Vou chamar a Hilda aqui. Ela vai fazer uma introduçãozinha. Eu vim pensando, eu falei, não, ela está com dor, mas no último momento ela tá aqui com problema. Eu falei, não, eu vou ligar para ela. Se ela topar, nós vamos cantar um hino, porque nós falamos sobre a maravilhosa graça de Deus, não falamos? Então, logo na sequência, Ju, pode passar para mim. Tem um hino do Inário para o Culto Cristão, que se chama Maravilhosa Graça. E nós vamos tentar cantar. Alguém se arrisca a cantar comigo ou não?
Você arrisca, Fabiane? Sabia, né, que eu ia falar, né? Vamos lá, vamos tentar cantar. Vamos, Aí, deu som, né? Pode ficar ali, ó. Alguém conhece? É bastante conhecido, mas às vezes como a gente não tem costume de cantar muitos hinos, vamos lá, vamos arriscar, não sei nem o tom, nós vamos cantar. Vamos lá. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real, possível sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, com maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna em paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém, amém. Podem ficar em pé e nós vamos chamar o grupo aqui à frente. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Saia com essa certeza de que não há nada maior do que a graça de Deus. Desfrute dela e mergulhe nas promessas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vamos louvar. Mais um.
Irmãos, durante essa música e o próximo cântico também, os irmãos sintam-se à vontade para trazer os dízimos e ofertas. O gasofilácio vai estar aqui na frente. Não se esquecendo também das ofertas para missões. Aproveitar e fazer isso já. Vamos lá. Vamos com as palmas, vamos lá? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez. Tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Os instrumentos louvam. Vou dizer, vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Vamos orar rapidamente pelos dízimos. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui neste lugar na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pelos dízimos trazidos à Tua casa, Senhor, que eles possam servir de mantimento, Pai. Te agradeço por cada um aqui, pelas famílias aqui representadas, Senhor, e por cada um que doou com alegria, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Vamos início, mudaste minha vida. Mudaste
enche minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vamos pedir ao Senhor que nos encha. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo, 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 vem andar comigo. Amém. Amém. Como é gostoso cantar essa música num dia de batismo, né? Que essa possa ser a nossa oração. Vem andar comigo, Senhor. Todos podem sentar. Som, agora foi. Pessoal, nós temos alguns avisos. Eu vou pedir então que o Walter, primeiro aviso. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu de novo aqui para convidar todo mundo. Quinta-feira é o dia da gratidão. Não sei se os irmãos sabiam, né? Ele é uma data muito festejada nos Estados Unidos. É o Thanksgiving, o dia de ação de graças, né? E é uma festa muito família, todo mundo se reúne, passa o dia inteiro, né, agradecendo e tendo o seu almoço, e depois à tarde eles assistem futebol americano. É uma tradição lá fortíssima. Mas nós queremos também lembrar e fazer esse convite de que todos nós temos milhões de motivos para agradecer a Deus, e essa foi a mensagem do dia de hoje. Então, neste sábado, nós temos o nosso encontro de confraternização e a nossa oportunidade de estarmos ali agradecendo a Deus por maravilhosas bênçãos, né? Então, nós temos o convite para os irmãos. Por favor, nós precisamos que os irmãos, não é chegar lá, nós precisamos que, para providenciar todo o planejamento, né, as comidas, as bebidas. Então, quem não deu o seu nome ainda, está convidado. Nós vamos sair daqui às 9 horas para chegar lá às 9h30, bem pertinho, é próximo do Campo dos Amarais, é o clube onde trabalha nossa irmã Silvia. Tem um clube lá para os funcionários e tem uma área gostosa de churrasco, de lazer, tem campo e tem um monte de espaço lá para a gente passar o dia, tá? R$15 por adulto e adolescente jovem acima dos 12 anos. Criança não paga. E
Todos estão convidados, as famílias, os jovens, todo mundo. Se quiser levar um parente, um amigo, é hora da gente levar os nossos queridos para a gente falar de Jesus, né? Vamos ter às 10 horas um momento devocional, um momento para a gente agradecer a Deus, louvar e falar das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E depois, então, começa o futebol, casados e solteiros. Não sei se casados têm condição de jogar, está todo mundo no departamento médico. Você né? que pensa. É. Você que pensa. Eu não sei se vai ter solteiro, porque os solteiros estão acabando aí. Na igreja, né? Verdade. Então nós convocamos o solteiro. Por favor, Arthur, até dezembro ele ainda está solteiro, está convocado para procurar e se achar aí, forme um time para... Legal. Então, irmãos, aqueles que já fizeram sua inscrição, tem um plano para um flyer, né, um folheto para você levar, que tem um programa e algumas informações importantes, tá bom? Inscrições com a Ana Rita agora no final do culto. Deus abençoe os irmãos. Amém. Rony, já dá o seu aviso. Boa noite, irmãos. O grupo social, a ação social está aqui, né? O fim do ano está chegando. Nós temos agora a campanha de Natal com as crianças da BESE. O ano passado a gente fez, né, o apadrinhamento e nós entregamos na sede deles. Foi o grupo de ação social e alguns irmãos acompanhou. Esse ano eles estão inovando, eles estão de uma forma agradecendo o nosso carinho. Eles vão ter uma apresentação de teatro e um musical e vai ser apresentado aqui na nossa igreja. Então vai ser dia 13/12. Então nós estamos agora com as cartinhas ali atrás na árvore, com foto das crianças, né, para ser apadrinhada. E a gente pede a presença da igreja no dia 13, né, porque eles vão estar apresentando o teatro e a canção, né. Se tiver só o grupo de ação social aqui, vai ser muito pouco, né. E as pessoas que apadrinhar, para estar vindo também, né, porque a gente está pensando, o próprio padrinho ou madrinha, fazer a entrega do presente para a criança, porque eles vão estar dando um cartão de Natal para quem apadrinhou. Então vai ser uma troca, né? Então a gente pede para quem puder estar aqui presente no dia 13. E mais uma coisa, está no folheto, né, a campanha, e a gente vai ter um comes e bebes aí lá embaixo, e a gente está pedindo R$5 para quem for querer participar, né, para poder contribuir para a compra dos comes e bebes aí. Tá bom? Obrigado. Nós vamos estar lá no fundo recebendo os nomes. São quantas crianças, Rony? 40? São 40. 40 crianças para ser apadrinhadas. Tá ok? Legal. Obrigado. Então tá bom. Silvinha. Boa noite, igreja. Bom, Foi mais perto aí. essa é a parte que eu menos gosto, tá, da secretária. Tem que falar aqui na frente. Mas ela tinha pedido para eu esquecer, sabe? Mas eu não esqueci. Eu só atrasei um pouquinho. Viviane, pode vir buscar seu presente. Foi aniversário da Viviane dia 13. Linda! A igreja tem, né, sempre o costume de dar uma lembrancinha, e ela queria que eu esquecesse. Ela falou, vai esquece isso. Não sei se ela está achando que ela está ficando velha, mas ela continua bonitona. Então... Eu apanho. Linda! Arthur. Boa noite, igreja. Agora vai para... Não, vai sujar. Ô Ju, você pode pôr o site? Obrigado. Bom, gente, ano que vem a gente vai fazer, quem não está sabendo ainda, né? Ano que vem, no Carnaval, a gente vai fazer um acampamento só de jovens. E a gente vai fazer junto com a Nazareno 2, que é a igreja que a gente fez intercâmbio alguns dias atrás, que fica ali no Washington Luiz. Os jovens são bem bacanas, a galera curtiu a ideia. Essa daqui é a chácara, que já está tudo fechado. Tem algumas fotos, que vocês podem ver, uma chácara gigantesca. O dono da chácara, se eu não me engano, ele foi diretor do Santos. Tem até umas camisetas autografadas assim do Santos. Tipo, o gramado é igual da Vila Belmiro, praticamente. Sério. Essa parte não é brincadeira, é verdade mesmo. Sério mesmo. Tem piscina, campo de futebol. O valor que está sendo passado
tanto para eles quanto para a gente, é R$250. Nossa, gente, não está barato, gente. Então, mas ônibus, a chácara, não precisa levar colchão, tem triliche, o acampamento é gigante, e a mensagem que a gente sempre tenta passar para todos os jovens: eu quero ir, nossa, meu Deus, está caro, não vai dar. Eu tenho irmão, vou pagar, meu pai vai cair duro, não tem como pagar. Gente, procura a gente, eu tenho vontade de ir, dá o nome. Eu não sei se eu vou conseguir pagar agora, eu tenho R$10 aqui, dá o nome, já começa a pagar, parcela. 5 que tiver, a gente está aceitando. E a gente vai, com certeza, a gente já vai começar a fazer, lógico que agora tem da ABES em primeiro lugar, a gente vai começar a fazer uma campanha para arrecadar fundos e cobrir dos acampantes que precisarem de ajuda. Tá? Então, por favor, me procure, dê o nome. Hoje a gente já tem aproximadamente 11 pessoas, tá pouco ainda, tá? Porque tem bastante jovens e a chácara é 10. Então, a Nath está por aí hoje? Não. A Nath já foi na chácara em um outro acampamento, ela falou que a chácara é muito boa ainda, eu ainda não fui particularmente, mas vi pelas fotos e pelo que o pessoal me passou. Depois, Face, WhatsApp, a gente vai estar passando mais fotos e mais divulgação. A gente tem já o tema do acampamento, que é check-in, que é um check-in espiritual, e depois a gente vai passando mais detalhes, tá? Então, por favor, logo acabou o culto, quem já decidiu se vai ou não vai, independente da questão financeira, vontade de ir, me procura, a gente já vai dar o nome, já vai começar a se planejar de quanto cada um tem condição de pagar ou não, beleza? Semana que vem, a gente não terá programação com os jovens de noite, porque a gente vai estar, como o Walter já passou, o dia inteiro na chácara, dando um baile lá nos casados, né? 7-0. Bem, o placar não vou me adiantar, né? Obrigado. Valeu, Arthur. Ô, Manuel, microfone agora, hein? Marcelo, dá ajuda aí com o Luiz. Eu acho que vai ser aqui. Acho que é bem. Não, você tá aqui no degrau. É bem baixo, tá? É bem baixo. Não, tô de cima, não dá. Ergue eu aí. Ergue eu. Oh. Vocês ergueu. Aê. Bom, pastor, eu falei 5 minutos. Se passar, vocês... Quebra aí. Então, boa noite, irmãos. Eu estou matando a maior da saudade de estar aqui junto com todos vocês. Então, é muita alegria para mim estar junto com vocês. E eu estou da cintura para cima. Eu falei para a Rose hoje, para minha filha, que eu estou um moleque, estou um meninão. E as pernas que estão meio atrapalhadas. Mas eu tenho agradecido a Deus porque eu sei que todos os irmãos que se lembram de mim, nas orações, está me valendo muito. É muito preciosa a oração de cada um dos irmãos. E eu